Ryan barrado na Premier League e o Nuno Moreira oferecendo o jogador ao Porto. Vou te mostrar nesse vídeo aqui. E para que você possa entender toda essa história, te peço o seu like. Totalmente de graça, de maneira gratuita e vai ajudar e muito o crescimento do canal, que precisa muito do seu like. Venha agora para o meu grupo, totalmente de graça. Não tem sacanagem, não tem pegadinha, você não paga para entrar, não paga para permanecer, não paga para sair, você só tem a ganhar. E quem está no grupo está ganhando, ganhando dinheiro mesmo, sem pagar comissão a ninguém. Grupo que eu criei para trazer benefícios para você. Entre agora, estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Faça isso agora, porque eu tenho absoluta convicção que você vai adorar o grupo criado para te trazer benefícios. Bom, Nuno Moreira concedeu uma entrevista à imprensa portuguesa, do jornal A Bola. Preste atenção nesse trecho aí, ele oferecendo, indicando, o Ryan ao Porto. Sim, eu acho que eu posso dizer o Ryan, porque realmente O Ryan é o do miúdo. Vasco? Sim, o Ryan do Vasco, porque é um miúdo com 19 anos, tem uma força física assim que eu nunca vi, está cada vez a melhorar mais no aspecto mental de querer ser um jogador importante na nossa equipa. E pronto, para mim é um prazer jogar com ele e eu acho que ele vai ter um futuro brilhante. Dentro do programa Hora do Vasco, nós debatemos a saída do Ryan e eu explico por que ele não pode ser transferido para o futebol inglês. Olhando só para a parte do Ryan, o Baran. Portugal é uma porta de entrada gigantesca, não é uma porta, é um portão gigantesco de entrada para a Europa. Porque a adaptação é mais fácil. Portugal não é um país tão frio. A língua, apesar de ser difícil de entender, é a mesma. Que parece que eu tenho hora que eles falam outra língua, né, Baran? Tem hora que você não entende um A que eles falam. Mas apesar disso tudo, a língua é a mesma. A cultura, apesar das distinções, tem coisas parecidas. Então, se for olhar para a carreira, é uma porta de entrada gigantesca. Além de tudo, o Porto logo mais deve vender o menino Mora, que joga muito bem também. O futebol português, infelizmente, ele é a segunda prateleira da Europa, né? Infelizmente. É a segunda prateleira da Europa. O Ryan tem vários clubes de primeira prateleira, de Premier League. É difícil você não aceitar uma proposta de uma equipe da Premier League, né? Que aí, se você não der certo, você vai para o futebol português. O futebol português seria uma segunda opção de não sucesso no futebol europeu restante aqui, né? O Ryan, para ir para a Premier League, é uma condição, nesse momento, um pouco difícil. Existem algumas regras para se aceitar um jogador estrangeiro na Premier League. Ele precisa passar por um sistema de pontuação para ele conseguir o visto de trabalho. E é muito difícil, assim, determinar algumas questões nessa pontuação. Mas, por exemplo, os critérios para que você possa ter o visto de trabalho para você jogar na Premier League. A relevância da liga que ele joga e a relevância do clube vendedor. Então, a Premier League tem que entender, é relevante o Campeonato Brasileiro? É relevante o Vasco? É o que a Premier League vai decidir. A minutagem do jogador por esse clube vendedor. Quantos minutos ele tem pelo clube que está vendendo. Pô, o Ryan tem uma boa minutagem no Vasco? Tem. Mas a Premier League avalia isso durante um ano, durante 2 anos, durante quantos anos? Número de jogos que esse atleta tem na seleção nos últimos 24 meses. Ele não tem. Ele não tem. Partidas amistosas, se tivesse, raramente são contadas. A passagem do Ryan na seleção brasileira sub-21, sub-20, só a Premier chama de sub-21, tá? Eles contam somente para jogador sub-21, que aí é o caso do Ryan. Só que o Ryan não disputou o Mundial. Não disputou. E a Premier League não vai discutir, ela não vai querer entrar na discussão se ele iria disputar ou não iria, ele não disputou.
Esses são os pré-requisitos para se jogar numa Premier League. Acho que o Ryan não entra nesse momento. Aconteceu com o Andrei, né? O Andrei foi vendido para o Chelsea e ele teve que jogar um bom... Ele teve que voltar para o Vasco primeiro. Ele ficou no Vasco mais 6 meses, jogou emprestado. Depois ele voltou para a Europa e teve que ir ainda para o Estrasburgo da França para jogar mais um tempo lá, para aí sim, essa temporada, ser integrado ao Chelsea. Mas ser contratado por um clube inglês e fazer todo esse trâmite aí, e os clubes vão querer contar com ele, né? Então é uma situação muito mais fácil de ser resolvida quando você já tem os direitos econômicos do jogador atrelados a você. Mas a situação para a Premier League do Ryan, que também passa pelo seguinte, né? Um clube inglês precisa desesperadamente de um baita atacante para contratar e jogar. Não vai ser o Ryan, porque precisa jogar. Então não vai pegar dinheiro e botar no Ryan. Vamos escolher um time da Inglaterra. Escolha o time, Tottenham. O Richarlison sai do Tottenham. Tottenham precisa urgente de um baita atacante. Vamos contratar o Ryan. Não, Ryan não. Porque o Ryan não vai jogar. Ryan não pode. Nós vamos contratar o Ryan, mas vai ter que emprestar o Ryan. Não, então vamos ter que contratar outro. Então, esse pré-requisito da Premier League, ele pode sim dificultar. Se a emergência do clube é contratar o atacante, não será o Ryan. Se você vender o Ryan para o Porto, por exemplo, você tem que atrelar, tem que deixar direitos federativos linkados ao Vasco. Porque o Porto vai revendê-lo. É uma tendência na Europa. O Porto perder jogadores para grandes europeus. Então, é um modus operandi de negociação. Se for o contrário, para o ápice do futebol, eu acho que isso não tem que ter tanta relevância assim, e sim um valor, né, de imediato maior. Agora, o Vasco vai ter que fazer essa escolha, né, junto ao jogador, não é só o jogador, né? Tem que analisar a proposta e falar, opa, você vai para o Porto? Não, Ryan, então beleza, você vai para o Porto. Só que o Porto costuma se vender jogadores lá para por exemplo, o Manchester City ou para o PSG. O Porto vende jogadores, então a gente vai deixar aqui 40%, vamos vender só 60% dos seus direitos econômicos, 40% é nosso, para quando o Porto for vender, você mais valorizado, já nos olhares, nos radares dos maiores europeus, a gente consiga ter aqui um lucro maior. Caso venda já direto para o Manchester City, a ideia é outra, é pegar e vender o máximo de porcentagem possível, né, com os valores mais impactantes possíveis. Então, vai depender muito aí das propostas do Ryan e como vai ser feita essa análise junto ao Vasco, tá? Ficou alguma dúvida para você? Quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.